Opa, hoje iremos falar sobre a aula sobre a lei dos gases, né? E vamos começar, né, explicando para você o que é um gás, né? Gás nada mais nada menos que são fluidos que não possuem uma forma nem um volume definido, próprio no caso. Na verdade, eles se definem, a forma e o volume deles se define no qual onde no recipiente que eles estão, certo? Isso ocorre pelo fato das suas moléculas de gases serem dispersas, não serem, diferentemente das de sólidos, é, elas são separadas uma das outras. Já dos sólidos não, eles são uma colada na outra para formar o objeto e o volume daquela do sólido, né? Ok, falando sobre isso, vamos falar agora sobre o que são gases ideais. Bom, os gases ideais são modelos idealizados utilizados para facilitar o estudo dos gases, né? Uma vez que a maioria deles se comportam de forma de um gás ideal, certo? Então, dentro desses gases ideais, né, seria para facilitar o estudo, eles têm algumas características próprias, né? É, as características deles são que eles têm um movimento desordenado e não interativo entre as moléculas. Eles não é diferentemente da do sólido, eles não interagem entre si, né? A colisão que as moléculas têm são elásticas, isso é obrigatório. Não tem força tração ou repulsão e elas possuem massa, baixa densidade e um volume desprezível. Aí, para mexer um pouco, manipular o gás, né? Como é que ele se comporta, a temperatura, foi mal, a temperatura, a pressão, o volume, né? Fizemos o cara que eu vou falar fez uma fórmula baseada em três que já existiam, né? Então, o Clay, Clapeyron, eu não sei se é assim que se fala, mas o Clapeyron, ele fez uma fórmula que é a união de três leis dos gases. Essas leis eram de Charles, que consistia na transformação isométrica, o Boyle, que consistia na transformação isotérmica, e o Gay-Lussac, que consistia na transformação isobárica. Ele juntou, se relacionou essas três que já existiam e criou a dele, né? Que basicamente relaciona as propriedades entre eles, que as propriedades entre elas, que é volume, pressão e temperatura absoluta, certo? Então a fórmula que eu anotei aqui, a fórmula dela é essa daqui, certo? PV é igual a nRT. O P é pressão, certo? O V é o volume, o N é o número de mols, o R é se não me engano, é a constante dos gases perfeitos, que é 8,31 joules por mol vezes K. E o T é a temperatura absoluta, certo? Que o T no final. Então foi essa a fórmula que ele fez para manipular o gás, né? Pronto, continuando a aula, vamos falar sobre o número de Avogadro. Bom, a hipótese de Avogadro é que se gases diferentes tivessem o mesmo volume, nas condições de pressão e temperatura, eles conteriam o mesmo número de partículas, certo? E com a ajuda do cientista chamado Kenizaru, levaram a determinação da constante de Avogadro. Bom, hoje que chamo de número de Avogadro ou constante de Avogadro, ele é um número que representa o número de partículas ou de moléculas contidas num mol, certo? Então o número dele é Na igual a 6,023 vezes 10 a 23. Eu anotei aqui para caso de dúvidas. Ele está exatamente aqui, ó, embaixo. Na é igual a 6,023 vezes 10 a 23, certo? Então foi isso a aula. Próxima aula vamos falar sobre a raiz de velocidade quadrática média e o trabalho dos gases, né?
E essa constante vai ajudar a gente a ter um entendimento e melhor das outras aulas. E essas outras aulas, né, só estão acontecendo porque a gente está trabalhando com gases ideais.